A aula de hoje é sobre as noções básicas de matemática financeira. A operação básica da matemática financeira é a operação de empréstimo. Alguém que dispõe de um capital empresta esse capital a outra pessoa. Por exemplo, digamos, empresta R$100 a outra pessoa. Depois de um certo período de tempo, digamos 2 meses, ele recebe de volta o capital que emprestou, os R$100, e recebe também uma remuneração por ter se privado desse capital durante esses 2 meses. Essa remuneração que a gente chama de juro. Por exemplo, digamos que ele receba de juros R$40. Então ele emprestou 100, recebeu R$140. Esses R$140, ou seja, o capital mais os juros, constitui o que a gente chama de montante. O que a gente chama de taxa de juros é a razão entre o juro e o capital. Taxa de juros é sempre representada pela letra I. E sempre essa taxa de juros é referida ao período da operação. No caso, por exemplo, do nosso exemplo, os juros eram de R$40 sobre um empréstimo de 100. Então, 40 sobre 100, 40%, 40 centésimos, 40%. Sempre que nos referirmos a essa taxa de juros, nós indicamos também qual foi o período da operação. A taxa de juros é 40% ao bimestre, né? Porque o empréstimo foi por 2 meses, a operação durou 2 meses. Então, os juros nessa operação são de 40% ao bimestre. Um erro muito comum que as pessoas cometem é o erro de achar que 40% ao bimestre equivale a 20% ao mês, né? Porque um bimestre são 2 meses, 40% em 2 meses dá 20% ao mês. Isso é um tipo de erro padrão em matemática financeira, comum, grave e erro grave. Na realidade, isso não é verdade. Por exemplo, como é que evoluiria uma dívida de R$100 a juros de 10% ao mês? Se a dívida inicial é de R$100, um mês depois, os juros vão ser de 10% de 100, 10. Se os juros são de 10, então a dívida evoluirá para R$110. Passado mais um mês, os juros vão ser de 10% dos R$110, R$11. Se os juros são de R$11 e a dívida era de R$110, a dívida passa a ser de R$121. Passando mais um mês, os juros vão ser de 10% de R$121, R$12,1, e a dívida se eleva a R$133,1. Vocês reparem que os mais ingênuos, as pessoas mais leigas no assunto, poderiam pensar que um juro de 10% ao mês daria em 2 meses 20%. Isso absolutamente não é verdade. O nosso quadro aí mostra que em 2 meses o juro foi de quantos por cento? Em 2 meses, 21%. Né? O capital evoluiu de 100 para 121, os juros foram de 21. Que em relação ao capital inicial de 100, os juros são de 21%. Vejam, portanto, que ao contrário do que pensam os leigos, juros de 10% ao mês dão em 2 meses juros de 21%, e não juros de 20%, como pensam algumas pessoas. Certo? Esses juros que nós calculamos aí são chamados de juros compostos. Eles são caracterizados, conforme é natural, pelo fato que, no início de cada período de tempo, os juros desse período de tempo vão incidir sobre o valor da dívida no início do período, certo? Então, a dívida que era de 100 transformou-se em 110 depois de um mês.
No próximo mês, o juro será de 10% sobre os 110 e não sobre os 100 iniciais. No regime de juros compostos, ditos compostos, o juro em cada época é calculado aplicando a taxa à dívida no início desse período de tempo, certo? Então, vejam, como esses juros foram calculados. Como esse 10 foi obtido? Aplicando a taxa à dívida no início desse período, aplicando a taxa de 10% aos 100. Então, obtivemos um montante de 110. No próximo mês, os juros vão ser de 10% dos 110. Portanto, vão ser de 11, elevando o montante a 121. Infelizmente, os nossos livros ensinam na escola uma coisa chamada juros simples. Essa história de juros simples é a seguinte: havia um reino encantado onde havia um velho muito rico e havia um príncipe muito sem dinheiro. Aí o príncipe chegou para o velho e pediu um empréstimo de R$100. O velho concordou desde que a taxa de juros fosse 10% ao mês. Passado um mês, a dívida do príncipe está em R$110. Nesse exato momento surge uma fada encantada que joga uma dose de pó de pirlim-pim-pim no velho. E embora o príncipe deva, nesse momento, R$110, o velho toma-se de súbita bondade e diz para o príncipe que só vai cobrar juros sobre os R$100 que o príncipe devia no início do outro mês. O príncipe acha, evidentemente, isso ótimo, não? E de modo que, passado mais um mês, a dívida do príncipe não é acrescida de juros de R$11, né? Apesar da dívida ser de 110. E sim acrescida de juros de 10% sobre a dívida inicial. É acrescida de 10, portanto, a dívida vai para 120. Nesse exato momento, surge a fada, e a fada joga uma dose de pó de pirlim-pim-pim dupla no velho. Sim, porque se ela jogasse uma dose só de pó de pirlim-pim-pim, o velho diria que, em vez de cobrar juros sobre os 120 que o príncipe está devendo agora, cobraria só sobre 110 do mês passado. Mas o velho resolve cobrar juros só sobre os 100 iniciais. E aí a dívida do príncipe vai para 130. Surge a fada, joga agora a dose tripla de pó de pirlim-pim-pim, e o velho, em vez de cobrar juros sobre os 130, ou sobre os 120 do mês anterior, ou sobre os 110, cobra juros só sobre os 100, o que fará com que a dívida vá para 140. Juros simples estão reduzidos, então, ao seu contexto adequado, do conto de fadas. Por que alguém que é detentor de um direito de receber R$120 vai cobrar juros sobre 100? Isso não faz o menor sentido na vida real, certo? De modo que juros simples, infelizmente, são ensinados na 7ª série. Melhor seria se esse assunto não fosse abordado na 7ª série. Porque não só é uma coisa bastante inútil, como ainda cria no aluno a falsa impressão que ele está sabendo fazer cálculos de juros, quando na realidade os juros da vida real são todos compostos e não simples. A estudar apenas juros simples, melhor seria não estudar. Se o nosso livro, adotado na escola, traz juros simples e não faz menção a juros compostos, melhor é que você não ensine juros simples. Porque isso vai criar no aluno a falsa impressão que o mundo vive a juros simples. Isso absolutamente não é verdade.
Então as pessoas vão cometer erros de análise, né? Achando que 10% ao mês dá 20% em 2 meses, dá 30% em 3 meses, etc. Certo? O regime de juros compostos, de taxa I, um principal igual a C0, transforma-se depois de N períodos de tempo em um montante Cn igual a C0 que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa é a fórmula básica da matemática financeira. Se você tem uma dívida inicial, uma dívida na época 0 igual a C0, depois de N períodos de tempo, a sua dívida será Cn igual a C0 multiplicado por 1 mais I elevado a N. A justificativa dessa fórmula, que é a fórmula mais importante da matemática financeira, é a seguinte: chamando de C índice K a dívida após K períodos de tempo, vamos raciocinar qual será a dívida um período de tempo depois, qual será a dívida no período K mais 1. Ora, a dívida no período K mais 1, CK mais 1, será igual à dívida anterior CK mais o juro. E o juro é obtido aplicando a taxa a essa dívida CK. Ora, colocando o C índice K em evidência, nós obtemos 1 mais I que multiplica C índice K. Ora, o que essa fórmula está mostrando? Que cada valor da dívida, C índice K mais 1, é igual ao valor anterior, C índice K, multiplicado por 1 mais I. Ora, estamos reconhecendo, então, que os valores da dívida constituem um exemplo de uma progressão geométrica, com razão 1 mais I. Após cada período de tempo, a dívida sofre uma multiplicação por 1 mais I. Após N períodos de tempo, ou seja, da época 0 até a época N, após N períodos de tempo, a dívida sofrerá N multiplicações por 1 mais I. Então, ela termina multiplicada por 1 mais I elevado a N. Portanto, a dívida na época N é a inicial que multiplica 1 mais I elevado a N. Essa fórmula é uma fórmula essencial, é a fórmula essencial da matemática financeira. Ela mostra como é que o dinheiro se transforma ao longo do tempo. A uma taxa de juros igual a I, depois de N períodos de tempo, o valor do dinheiro será o inicial multiplicado por 1 mais I elevado a N. É muito comum e muito bom em matemática financeira se usar uma outra linguagem, que é a seguinte: o que hoje tem um valor atual A, quanto valerá depois de N períodos de tempo? Ou seja, qual será o valor futuro? A gente obtém o valor futuro a partir do atual, fazendo uma multiplicação do valor por 1 mais I elevado a N. O que hoje vale A, quanto valerá depois de N períodos de tempo? A vezes 1 mais I elevado a N. Ou seja, leva-se um valor para o futuro, multiplicando-o por 1 mais I elevado a N. Ora, se nós levamos um valor para o futuro, multiplicando-o por 1 mais I elevado a N, como trazemos um valor futuro para o presente? Dividindo por 1 mais I elevado a N. Então, se eu souber, por exemplo, qual é a dívida que eu tenho daqui a 3 meses, e quiser saber quanto eu devo pagar hoje para liquidar essa dívida, é só trazer o valor da dívida, né, de 3 meses para frente para a época de hoje. É só trazê-la 3 meses para trás, portanto é só dividi-la por 1 mais I ao cubo. Leva-se um valor para o futuro multiplicando por 1 mais I elevado a N. Traz-se um valor do futuro para o presente, dividindo-o por 1 mais I elevado a N. Eu sempre digo a meus alunos que matemática financeira é uma coisa extremamente simples. Porque, no fundo, só existe um problema de matemática financeira, que é deslocar quantias no tempo. Os problemas reais de matemática financeira, os problemas práticos de matemática financeira, são problemas de decisão. É melhor comprar à vista aproveitando um certo desconto ou comprar a prazo sem desconto. A dificuldade desses problemas é uma só.
é o fato que os valores referidos no problema estão em datas diferentes. Se os valores estivessem referidos à mesma data, ninguém teria dificuldade em tomar a decisão. Na mesma data, o que é melhor, pagar 100 ou pagar 120? Pagar 100. O que é melhor receber? Receber 100 ou receber 120? Receber 120. Mas o que é melhor, pagar 100 agora ou pagar 120 daqui a 6 meses? Bom, aí depende, não? Na realidade, só existe um problema de matemática financeira, que é deslocar quantias ao longo do tempo. Porque quando as quantias estiverem na mesma data, referidas à mesma data, a tomada da decisão é muito simples. De modo que essa é a fórmula essencial da matemática financeira. Traduzindo-a numa linguagem prática, o que essa fórmula nos diz? Que leva-se um valor presente para o futuro, multiplicando o valor presente por 1 mais i elevado a n. E automaticamente, se a gente leva um valor para o futuro, multiplicando por 1 mais i elevado a n, como se traz um valor do futuro para o presente? Dividindo por 1 mais i elevado a n. Essa é a essência da matemática financeira. Vejamos alguns exemplos simples. Pedro toma um empréstimo de R$ 1.500 a juros de 12% ao mês. Qual será a dívida de Pedro 3 meses depois? Ora, esse é um problema razoavelmente simples, não? O que nós temos que fazer é levar os R$ 1.500 3 meses para o futuro. Como é que eu levo um valor para o futuro? Multiplicando por 1 mais i elevado a n. Portanto, é só multiplicar por 1 mais i elevado a 3. No caso, nosso i é 12%, 12 centésimos, 0,12. Então, multiplicando o 1.500 por 1 mais 0,12 ao cubo, conta que em qualquer calculadora se faz com razoável facilidade, obtemos R$ 2.107,39. É claro também que numa sala de aula, evidentemente, maluquice, querendo ensinar matemática financeira para os alunos, eles não dispõem de calculadora, certo? As contas são sempre complicadas, né? Envolvem sempre o cálculo de potências. É essencial, né, que os alunos disponham de uma calculadora para efetuar esses cálculos. Problema 2 é um problema um pouquinho mais sofisticado. Pedro tomou um empréstimo de R$ 300 a juros de 15% ao mês. Um mês após, Pedro pagou R$ 150. E 2 meses após esse pagamento, portanto, 3 meses após o empréstimo, Pedro liquidou seu débito. Qual é o valor desse último pagamento? Então, vejam. Tomou um empréstimo de 300, um mês depois pagou 150, e 2 meses depois do pagamento de 150, liquidou a dívida. Eu quero saber o valor desse último pagamento que liquida a dívida. Os juros são de 15% ao mês. Estão desenhados aí na tela os dois esquemas possíveis de pagamento da dívida, né? R$ 300 se ele pagasse no ato que ele tomou o empréstimo, né? A dívida era R$ 300, ou pagar 150 um mês após e 2 meses depois um pagamento igual a P. Ou seja, tanto faz, não? O valor desses 300 aqui na época 0 é o mesmo valor de 150 na época 1, mais um pagamento igual a P na época 3. O que nós vamos fazer para resolver o problema é o que fazemos para resolver qualquer problema de matemática financeira.
nós vamos jogar os valores para a mesma data. Essa data é completamente arbitrária. Vamos colocar na época zero, por exemplo. Na época zero, no primeiro esquema, o valor da dívida era de 300. E no segundo esquema, qual era o valor da dívida na época zero? No segundo esquema, a dívida é formada por um pagamento de 150 na época 1. Ora, como é que eu levo esse 150 para a época 1? Da época 1 para a época 0. Como é que eu levo esse 150 um período para trás? Divido por 1 mais i. Ou que é a mesma coisa, eu multiplico por 1 mais i elevado a menos 1. E agora eu tenho que levar o pagamento igual a P da época 3 para a época 0. Como é que eu levo esse pagamento igual a P da época 3 para a época 0? Dividindo por 1 mais i a 3. Ou seja, multiplicando por 1 mais i elevado a menos 3. Resolvendo essa equação aqui, nós achamos o valor do P, né? Uma equaçãozinha de primeiro grau. E fazendo as contas com a calculadora, obtemos P igual a 257,89. Um outro problema, talvez o mais interessante de todos até agora. Pedro tem 3 opções de pagamento na compra de vestuário. Ele pode comprar à vista com 3% de desconto. Pode comprar em 2 prestações mensais iguais, sem desconto. A primeira prestação sendo paga 1 mês após a compra. E ele pode dividir, sem desconto, em 3 prestações mensais iguais, mas aí pagando a primeira no ato da compra. Se para Pedro o dinheiro vale 2,5% ao mês, qual é a melhor opção para ele? O que significa dizer que o dinheiro vale 2,5% ao mês para Pedro? Isso quer dizer que Pedro julga indiferente pagar R$100 agora ou pagar R$102,5 daqui a um mês. O dinheiro vale para Pedro 2,5% ao mês, ou seja, Pedro julga indiferente pagar uma quantia agora ou pagar essa quantia acrescida de 2,5% um mês depois. Como não se diz no problema o preço do artigo, eu vou arbitrar o preço do artigo. Isso não tem a menor importância, né? Que valor é arbitrado. Porque o melhor processo para comprar um automóvel também é o melhor processo para comprar um liquidificador, né? Isso independe do preço do bem. Não vou arbitrar o preço do bem em 100, porque há um esquema aí de divisão em 3 pagamentos, né? Arbitrar o preço do bem em 100 só servirá para complicar as contas. Vou fixar o preço do bem em 300. Então, quais são os esquemas de pagamento? O primeiro é à vista com 3% de desconto. Com 3% de desconto, qual é o desconto? 3% de 300, 9.
Então, o desconto é de R$ 9,00, o preço à vista com desconto acaba sendo R$ 291. Claro que eu vou usar que estratégia para resolver esse problema? De comparar valores na mesma época, né? Na época zero. Segundo esquema de pagamento, é um mês após a compra, fazer o primeiro pagamento dos dois pagamentos iguais sem desconto. Ora, 300 dividido em dois pagamentos sem desconto, 150 e 150. Então, eu pagaria 150 na época 1 e mais 150 na época 2. Vamos levar esses valores para a época 0. O primeiro 150 eu levo para a época 0, dividindo por 1 mais i, né? Levo um mês para trás. E o segundo 150 eu levo 2 meses para trás. Então, divido por 1 mais i ao quadrado. O i é 2,5% ao mês, 0,025. Então, 150 dividido por 1 mais i, mais 150 dividido por 1 mais i ao quadrado. Enquanto 289,11. O segundo esquema de pagamento é equivalente a pagar no ato da compra R$ 289,11. E o terceiro esquema de pagamento, 3 pagamentos iguais, sem desconto. Então, 300 em 3 pagamentos iguais, 100, 100, 100. Só que o primeiro é na época da compra, no ato da compra. Levando tudo para a época da compra, o primeiro 100 já está na época da compra, o segundo 100 tem que vir um tempo para trás, então ele é dividido por 1 mais i. E o terceiro 100 tem que vir 2 meses para trás, então é dividido por 1 mais i ao quadrado. Então dá, fazendo as contas, 292,74. Qual é a melhor alternativa de pagamento? Se eu estou pagando, eu quero pagar menos, né? Então é a alternativa 2, né, em que eu pago 289,11. Qual é a pior? É pagar em 3 vezes. Grande parte das pessoas acham que quanto mais dividido, melhor, né? Mas isso não é uma decisão propriamente racional, né? É uma decisão emocional. Uma situação extremamente importante é quando você compra um bem em muitas prestações, em muitos pagamentos iguais. Uma lista de pagamentos em épocas diversas é chamada de uma série de pagamentos ou de uma anuidade. Nos interessa particularmente as séries uniformes, que são séries em que os pagamentos são todos iguais e estão igualmente defasados no tempo. O intervalo entre pagamentos sucessivos, o intervalo de tempo entre pagamentos sucessivos é sempre o mesmo. Há uma fórmula extremamente importante, que é a fórmula que dá o valor atual da série. O que nós chamamos de valor atual da série é o valor da série de pagamentos, uma unidade de tempo antes do primeiro pagamento. O que nós chamamos de valor atual da série é o valor dessa série de pagamentos em que época? Na época, uma unidade de tempo antes da data do primeiro pagamento. A fórmula que dá o valor da série, o valor atual da série A, é P que multiplica 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Que é P? P é o valor dos pagamentos, é o valor das prestações. I é a taxa de juros e N é o número de pagamentos. Então, esse P, 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I, é exatamente o valor da série de pagamentos um tempo antes do primeiro pagamento. Temos aqui o esquema da nossa série. N pagamentos iguais a P. O que nós vamos determinar é o A desta série. É o valor da série um tempo antes do primeiro pagamento. Portanto, no nosso esquema,
é o valor da série na época zero. Ora, é fácil calcular. Para levar esses pagamentos para a época zero, o que temos que fazer? O primeiro pagamento da época 1 tem que ir um tempo para trás. Então, ele é dividido por 1 mais i elevado a 1. O segundo pagamento, que está na época 2, tem que ir 2 tempos para trás. Então, ele é dividido por 1 mais i ao quadrado. O terceiro pagamento teria que ir 3 tempos para trás. Então, seria dividido por 1 mais i ao cubo. E o último pagamento terá que vir n tempos para trás. Então, vai dividido por 1 mais i elevado a n. Estamos enxergando aí uma progressão geométrica, uma PG, de razão 1 sobre 1 mais i, de razão 1 mais i elevado a menos 1. Aplicando a fórmula que dá a soma dos n primeiros termos da PG, encontramos a fórmula do A da série. O que é o P nessa fórmula, hein? É o valor das prestações. O que é o I? O que é o N? O que é o N? É o número de prestações, hein? O N não tem nada a ver com as datas das prestações. Nesse meu esquema aqui, como eu comecei a primeira prestação na época 1, a última terminou na época N. Mas eu poderia estar começando os pagamentos na época 0, por exemplo, a última terminaria na época N-1, ou mesmo em épocas mais estranhas, né? O N não tem nada a ver com as épocas dos pagamentos. O N é o número de pagamentos. E o que é o A? É o valor da série um tempo antes do primeiro pagamento. Alguns exemplos. Um bem cujo preço à vista é R$ 1.200 é vendido em 8 prestações mensais iguais, postecipadas. Ou seja, a primeira prestação é paga um mês após a compra. Se a primeira prestação fosse paga no ato da compra, chamaríamos as prestações de antecipadas. Então, 8 prestações mensais iguais postecipadas. Os juros são de 8% ao mês. Determine o valor das prestações. Ora, como a primeira prestação é exatamente um mês após a compra, o valor à vista é exatamente o valor na época da compra, ou seja, um mês antes do primeiro pagamento, ou seja, o valor à vista é o A desta série de pagamentos. Portanto, aplicando a fórmula, né, o A é 1.200, o N, número de pagamentos, é 8, o I é 8%. Nós, aplicando a fórmula, nós vamos ter que 1.200, que é o A, igual a P, 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Isso aqui nos permite o cálculo do P, e as prestações são de R$ 208,82. Próximo problema é um pouco mais interessante, porque não se trata de uma aplicação direta da fórmula. O preço à vista é de 1.200 e ele é vendido em 6 prestações mensais iguais, só que agora são antecipadas. Ou seja, a primeira prestação é paga no ato da compra. Os juros continuam sendo de 8% ao mês e eu quero o valor das prestações. Se eu pensar na série das prestações, lembre-se que a primeira prestação é paga no ato da compra. Se eu calcular o A desta série, o que eu vou encontrar? O A da série é o valor da série em que época? Um tempo antes do primeiro pagamento. Então eu vou encontrar o valor da série um mês antes do primeiro pagamento, ou seja, um mês antes da compra. Então aqui isso aí não vai ser igual ao valor à vista. O A da série vai ser o valor da série
um mês antes da compra. Então, esse A da série é o valor um mês antes da compra. O preço à vista, 1.200, é o preço no ato da compra. Um mês antes da compra, esse preço é 1.200 dividido por 1 mais I. 1.200 dividido por 1,08. Igualando os dois, vamos encontrar o valor da prestação, R$ 240,35. Problema 6, também interessante. É o problema da poupança, né, com fins previdenciários. Você quer, durante 10 anos, investir uma certa quantia mensalmente, que lhe assegure, ao fim desse prazo, durante 30 anos, uma renda de R$ 500 por mês. Supondo que os investimentos rendam juros de 1% ao mês, quanto deve ser investido durante esses 10 anos para que, ao final desse prazo, durante 30 anos, você possa obter uma renda mensal de R$ 500? Aí nós temos desenhados os pagamentos que nós efetuaremos ao Fundo de Previdência. 10 anos, 120 meses. Durante 120 meses, nós investiremos uma quantia igual a P. Depois disso, durante 30 anos, portanto, durante mais 360 meses, que somados aos 120 meses de contribuição, totalizam 480 meses. 480 meses. Nós vamos obter uma retirada de R$ 500 por mês. É claro que o que nós vamos retirar é exatamente o que nós acumulamos durante a fase de depósitos. De modo que o valor das retiradas tem que ser igual ao valor dos pagamentos que fizemos, certo? Então, nós vamos resolver esse problema igualando, na mesma época, o valor dos pagamentos ao valor das retiradas. Não há nesse problema uma época excelente para a resolução. A época 0, por exemplo, é excelente para a primeira das séries, porque é um tempo antes do primeiro pagamento, mas não é excelente para a segunda. A época 120 é excelente para a segunda série, mas não é para a primeira. Vamos escolher a época 120. Reparem que, para calcular o valor da primeira série na época 120, o que nós vamos ter que fazer? Nós vamos calcular o A da série. O A da série é P que multiplica 1 menos 101 elevado a menos 120 sobre 001. Esse A da primeira série é o valor da primeira série na época 0, não na época 120. Agora nós vamos ter que levar esse valor para a época 120. Então, como é que nós avançamos com esse valor 120 meses? Multiplicando por 1 mais I elevado a 120. Então, o que fizemos para calcular o valor da primeira série na época 120? Calculamos o A da série, que é o valor na época 0. E depois levamos esse valor para a época 120.
multiplicando por 1 mais i elevado a 120. Já para a segunda série, o valor dela na época 120 é simplesmente o A da série. Então foi só aplicar a fórmula, né? P, o P da segunda série é 500, 1 menos 1 mais i elevado a menos n sobre i. Lembro que o n é o número de pagamentos, na segunda série são 360 pagamentos. Agora vejam só, vejam como é que a nossa intuição às vezes nos trai. Eu vou depositar apenas durante 10 anos, depois eu vou retirar R$500 durante 30 anos. Quanto é que vocês acham que deve ser depositado a cada mês durante esses 10 anos, para que depois, durante o triplo do tempo, a gente possa obter R$500 por mês? Vamos lá, palpites, opiniões, achismos. 1.000, 200, R$50, R$211, R$211,31. Isso porque os depósitos foram apenas durante 10 anos. Se os depósitos fossem, por exemplo, durante 35 anos, isso aí cairia para cerca de R$50 ou R$60. Próximo problema parecido. É a mesma coisa, só que agora você, em vez de fazer os pagamentos à Previdência durante 10 anos, você fará os pagamentos durante 35 anos. E em vez de você receber os benefícios, durante apenas 30 anos, você receberá o benefício durante um prazo infinito, para todo sempre. Quando você morrer, passará para o seu filho para o seu neto, neto para o bisneto, trineto, para todo sempre. E a renda agora é de R$1.000. O que muda no problema? Bom, os R$500 agora viraram R$1.000. O prazo do pagamento, antes 10 anos, portanto 120 meses, agora são 35 anos, portanto 420 meses. E as retiradas são durante infinitos anos. O que nós vamos fazer vai ser novamente igualar os valores numa época. Por exemplo, na época 420. O que eu vou fazer com a primeira série é o seguinte: eu vou calcular o A da série, que seria o valor da série na época zero. E depois eu vou levar esse valor da época zero para a época 420. Como? Como eu vou levar o valor da época zero para a época 420? Multiplicando por 1 mais i elevado a 420. E o que eu vou fazer com a segunda série? O valor na época 420 é o A dessa série. A única diferença que há desta série para a do problema anterior é que agora o número de termos é infinito. O n é infinito. Então, o que vai acontecer com aquele 1 mais i elevado a menos n que vai aparecer na fórmula? 1 mais i elevado a menos n, quando nós fizermos o n tender para infinito, vai dar 0.
Então, calculamos o A da primeira série. O A é o valor da série na época 0. Depois levamos para a época 420, multiplicando por 1 mais I elevado a 420. Igualamos ao A da segunda série. P, 1 menos 1 mais I elevado a menos N sobre I. Aqui, como N é infinito, o nosso 1 mais I elevado a menos N ficou igual a 0. Fazendo as contas, nós encontramos o P igual a 15,55. Ou seja, se conseguimos fazer com que o dinheiro renda 1% ao mês, isso é meio difícil, hein? O dinheiro rende, descontado a inflação em geral, 0,5% ao mês. Mas se conseguíssemos uma renda real de 1% ao mês, acumular 15,55 reais por mês nos garantiria, depois de 35 anos, uma pensão perpétua de R$1.000. Não, eu digo o seguinte, já que 15,55 hoje a taxa de juros de 1% ao mês não faria esse capital para dar essa pensão, eu estou perguntando se o dobro, em vez de 15,55, 31. Não, não é o dobro. Essas coisas não são proporcionais. Se nós trocarmos a taxa de juros, isso aí vai mudar. Se eu não me engano, supondo 0,5% ao mês, eu acho que 16 e alguma coisa seriam bastantes. Podemos conferir. Podemos conferir. E com 1%, dá 15 mesmo, não. E dá 140, 0,5%. Por que essa diferença, Morgado, tão grande? As coisas não são proporcionais. Se você mexe na taxa de juros, você veja que o processo é de acumulação na Previdência. Se a taxa de juros é alta, o teu dinheiro acumulado rende muito. Então acumula um montante muito grande. E depois você não vai retirar o dinheiro todo de vez, você vai retirar o dinheiro aos poucos. Então ele continua rendendo. Então se a taxa de juros é alta, você pode ter contribuições pequenas. Agora, se a taxa de juros for baixa, o dinheiro que se acumula quase não rende. Só mais uma pergunta aí, Morgado. Eu teria como ver qual foi o capital que durante esse período todo o banco fez em cima só desse valor? Se você for um auditor do Banco Central, sim, né? Não, sem considerar, estou considerando só taxa de juros de 1% em cima do que eu apliquei, independente do que o banco fez lá internamente as suas aplicações. Claro. Estou supondo que o seu dinheiro renda 1%. O que você acumulou é o suficiente para lhe pagar os R$1.000 durante toda a vida. Ora, se lhe pagam os R$1.000 durante toda a vida, a única maneira de ser possível o pagamento por toda a vida é não diminuir o montante, só te pagarem os juros. Então esses R$1.000 que estão te pagando são os juros do teu dinheiro. Eles são 1%, portanto, do teu dinheiro. Então você acumulou, o montante acumulado daqueles depósitos tem que ser igual a R$100.000. Para que te rendam uns R$1.000 por mês durante toda a vida. O problema do qual eu fugi durante toda essa exposição foi o problema do cálculo da taxa de juros. Qual é a taxa de juros na compra de um veículo cujo preço à vista é de R$8.000 e que é pago em 24 pagamentos mensais de R$400. O primeiro pagamento sendo efetuado no ato da compra.
Se formos tentar abordar esse problema ingenuamente, o que nós temos o problema? Temos a prestação, temos o número de pagamentos, temos o preço à vista A. Se formos tentar usar a fórmula do A, vamos ter uma equação dificílima para calcular o I. Hoje em dia, que os computadores são ferramenta de trabalho de todos, a melhor maneira de se resolver esse problema é utilizando um aplicativo chamado Excel. Na planilha do Excel, nós vamos procurar aquele comando FX. Aquele comando FX abre essa caixa de diálogo para zilhões de aplicações matemáticas, uma das quais é a financeira. Esse nosso Excel aí está em inglês, mas no Excel em português aparece escrito financeira. Então nós marcamos financeira com o mouse, clicando no mouse, e ao clicar o mouse em financeira, aparecem aqui as aplicações financeiras. A que particularmente nos interessa é taxa. No caso, como está em inglês, rate. Apertando em cima do rate, aparece essa outra caixa de diálogo. A primeira das opções é NPER, número de períodos. É o número de pagamentos, no caso, 24. Então, nós digitamos 24. A segunda, PMT, é a prestação. Em português, aparece PGTO, pagamento. O Excel funciona com a lógica do contador. Qual é a lógica do contador? Quando eu recebo o carro, eu estou recebendo um bem, então meu patrimônio está crescendo. Então está entrando dinheiro no meu bolso, está entrando valor no meu bolso, então esse valor é positivo. Quando eu estou pagando, está saindo dinheiro do meu bolso, então é negativo. Então vejam que eu coloco aqui para pagamentos menos 400, porque eu estou pagando 400. PV eu deixo em branco. FV eu deixo em branco. Não, PV eu deixo em branco não, perdão. PV é o valor presente, né, que nós chamamos de valor atual. É o valor à vista. 8 mil é o valor do carro. Agora nós temos uma última tecla chamada tipo, uma última casa chamada tipo. Tipo é um valor que pode ser 0 ou 1. Ele é 0 se os pagamentos são postecipados. E é 1 se os pagamentos são antecipados. No caso, os pagamentos são antecipados. O primeiro pagamento é no ato da compra. Então, nós digitamos 1. Digitamos 1 quando o primeiro pagamento é no ato da compra. 0 quando o primeiro pagamento é um mês após a compra. E ao fazermos isso, o Excel já calculou a taxa de juros que se encontra aqui.
Mas ele escreveu também a taxa de juros na planilha do Excel. Os juros aí dessa venda eram de 1,66% ao mês. Esse problema que nós resolvemos também, nós calculamos a taxa de juros do ponto de vista do cliente, né? Que está recebendo o carro que vale 8 mil e está pagando R$400. A taxa de juros para o cliente é a mesma taxa de juros para o vendedor. Só que o vendedor está se desfazendo do bem de 8 mil reais. Então, para ele, os 8 mil são negativos. E os pagamentos que o cliente faz são recebimentos. Então, as prestações de 400 para ele são positivas, certo? Esse problema pode ser resolvido do ponto de vista do cliente ou do vendedor. E o Excel também, ele pode calcular taxas de juros em situações mais complexas. Séries não uniformes, por exemplo. Então, é uma situação típica de financiamento de uma pequena empresa. Ela recebeu no ano 0 um empréstimo de 80, no ano 1 ela recebeu um empréstimo de 50, depois um outro empréstimo de 50, depois no terceiro ano nada, e ela começou os pagamentos, pagando nos anos sucessivos 40, 40, 50 e 70. Uma situação típica de financiamento de capital de giro para uma empresa, né? Ou financiamento para investimento, para a expansão de uma empresa, né? A empresa durante 3 anos recebe, depois para 1 ano e depois paga, né, durante 4 anos. As entradas de capital na empresa estão assinaladas aí em valores positivos e as saídas de capital em valores negativos. O Excel também faz esse tipo de cálculo. Nós primeiro colocamos em células adjacentes do Excel o fluxo de caixa, né? Entrada de 80, entrada de 50, entrada de 50, nada, saída de 40, 40, de 60 e de 70. Aí nós vamos novamente no FX. Vamos novamente no FX, clicamos no FX e localizamos financeira. Agora nós vamos procurar o que em inglês é IRR, em português é TIR. Em português seria TIR, taxa interna de retorno. E vamos clicar na taxa interna de retorno. Abre-se uma outra caixa de diálogo. Agora nós clicamos o mouse no Excel no nosso fluxo de caixa. Isso automaticamente preenche os valores que nós queremos. O Excel já calculou a taxa de juros. Tá ok? A taxa de juros está calculada aí 3,18% ao ano. São os juros dessa empresa. Então, essa foi a nossa aula de noções de matemática financeira. Espero que tenha sido útil. Obrigado.